Olá! Neste vídeo eu vou contar a respeito de uma pesquisa que eu tenho muito orgulho de ter realizado e que me permitiu juntar duas grandes alegrias de pesquisadora. A primeira delas é poder trabalhar com gente competente, com quem eu também tenho vínculo de amizade. E a outra é ter tido a sorte de localizar um conjunto de 195 pastas com documentos de alunas que estudaram numa escola técnica profissional em Porto Alegre no final dos anos 40. Esse é só o começo da história que eu vou contar neste vídeo e também no próximo. A história começa assim. Lá em 2019, duas jovens pesquisadoras, a Luísa Grando e a Maria Vitória Longoviana, eram minhas bolsistas de iniciação científica e tinham ido buscar documentação da primeira metade do século XX, numa escola que funciona até hoje em Porto Alegre. A gente queria saber se encontrava alguma coisa relacionada à pesquisa que a gente fazia naquele momento. Bom, sobre isso elas não encontraram documentação, mas quando estavam lá, acharam uma caixa com essas 195 pastas com documentos das alunas que estudaram na escola entre 1946 e 1950. Então tem esta ficha da qual eu vou falar hoje, com informações sobre as alunas, mas tem também o histórico escolar, tem, enfim, uma documentação muito interessante e rara de encontrar. Essa história, aliás, a Maria Vitória já contou em mais de um vídeo aqui no canal, dá para recuperar com mais detalhes. Na hora elas ficaram em dúvida se aquilo interessava, me mandaram uma foto e imediatamente eu soube que a gente ia aproveitar muito o que essa documentação tem de possibilidade de análise. Com essa documentação em mãos, a ênfase foi por dois caminhos diferentes. De um lado, a gente pôde analisar com calma a riqueza de detalhes no que diz respeito às alunas dessa escola, tudo aquilo que as fichas nos permitiam saber sobre as características de alunas de uma escola profissional em Porto Alegre no final dos anos 40. E isso eu vou falar para vocês no próximo vídeo. E outro aspecto que nos pareceu muito interessante no grupo de pesquisa foi olhar a própria ficha. Quais as perguntas dessa ficha? O que ela espera como característica de alunas? Qual enquadramento se dá para as respostas possíveis? E é disso que eu vou falar aqui no vídeo hoje. Essa análise da ficha em si, das perguntas, eu fiz junto com a Ana Laura Godinho Lima, que é professora na USP, e é um artigo que a gente escreveu junto e que já está aprovado, vai sair em breve pela revista Educação e Pesquisa. O objetivo que a gente tinha ao analisar as perguntas, o próprio questionário que está previsto nessas fichas, era entender de que modo o simples ato de preencher um documento para ingresso em uma instituição educacional pode participar no processo de formação das subjetividades dos estudantes. E isso é que nos levou a olhar, então, para as perguntas, para os espaços em que era possível colocar respostas, para as opções dadas, buscando compreender que subjetivação das estudantes se produzia naquela ficha, com a própria ficha. Mas antes de falar propriamente das fichas, preciso dar algumas informações rápidas acerca da escola. A Escola Técnica Feminina Senador Ernesto Dornelles foi criada em Porto Alegre em 1946 e oferecia, na ocasião, dois cursos, o curso de corte e costura e o curso de chapéus, flores e ornatos. Rafael Skoll, que fez uma dissertação sobre essa escola, conta que esses cursos duravam 4 anos e que as meninas matriculadas no curso tinham entre 11 e 17 anos. Era uma opção de escolaridade depois do primário. E naquela época, eram poucas as opções que as meninas tinham em Porto Alegre para seguir estudando. A terminada a escola primária, havia algumas instituições que ofereciam ginásio, havia a escola normal, mas ela era concorrida, era preciso passar pelo processo seletivo. E, de qualquer forma, então, a abertura de uma nova escola era uma possibilidade a mais.
o que significa que não necessariamente as meninas que buscaram essa escola técnica tinham fortes anseios de se profissionalizar nas áreas que eram oferecidas ali na escola. Além disso, como já nos contou lá nos anos 90 a Guacira Louro e a Dagmar Meyer, que analisaram o currículo dessa escola, essa escola não se destinava apenas à preparação profissional dessas meninas. Olhando o currículo, as autoras podem afirmar que havia uma preocupação grande também com a formação de boas mães e esposas, o que era condizente com valores daquele período. Sobre as fichas em si, bom, no conjunto de pastas que a gente localizou, havia 2 modelos de ficha. As informações que existem nesses 2 modelos de ficha são bem parecidas, mas um deles se volta especificamente para meninas, para estudantes de uma escola profissional, o outro é também destinado à escola profissional, mas tem essa diferença. As fichas eram impressas e acima vinha indicado na própria ficha que ela era do Serviço de Psicotécnica e Orientação Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul. Elas eram chamadas de fichas sociais. E o que tem são um frente e verso, tem espaços para preenchimento de questões de informações muito básicas, como nome, endereço, data de nascimento. Tem alguns campos para completar, por exemplo, quanto ganha o pai, quanto ganha a mãe, que trabalho eles realizam, que profissão eles têm. E outras, além desses campos para preencher, tem também perguntas para serem respondidas sobre temas os mais variados, dos quais eu vou falar aqui daqui a pouco. A ficha ela era dividida em 4 partes, mas 2 são especialmente importantes, ocupam a maior parte da ficha, a maior parte do espaço. Basicamente, inclusive, de um lado falando da família, que é uma das questões, a parte 1 era sobre a família e a parte 2 era sobre a aluna. As informações requisitadas sobre a família e sobre a aluna perguntavam das condições de vida, mas também havia um interesse em saber das atividades realizadas habitualmente pelas meninas, as experiências que elas tinham tido na execução de trabalhos relacionados com o curso no qual elas estavam se inscrevendo, ou também no espaço doméstico, e ainda aspectos do gosto cultural dessas meninas. Para analisar essa documentação, a gente mobilizou aportes teóricos de Michel Foucault, o que nos instigou a olhar para a ficha buscando compreender possíveis efeitos de subjetivação que ela produzia. Foucault explica que o procedimento do exame que visa obter informação sobre aquele que é examinado é também uma forma de exercer poder sobre essa pessoa. Ou seja, o preenchimento da ficha ou a realização do exame tem efeitos sobre as pessoas que estão submetidas a esses procedimentos. E ele sugere, portanto, que esse procedimento do exame fabrica subjetividades. E a ficha nos pareceu um excelente exemplo de como isso procede, como isso acontece. Bom, vamos aos exemplos, né? Começando aqui pela parte 1, que fala sobre a família. Quero fazer 3 destaques na parte da família. O primeiro primeiro momento é um quadro em que é preciso preencher quem é o pai, quem é a mãe, quais são os irmãos da aluna. É interessante observar que esse quadro ele já estabelece aquilo que é considerado uma família naquele momento, porque não há espaço para colocar algum outro possível membro da família. Há apenas as opções pai ou tutor, mãe ou tutora e filhos e filhas solteiros daquele casal. Então, outros arranjos possíveis não encontram acolhida, não encontram espaço nessa ficha, né? Vamos imaginar que uma aluna morasse com a sua avó. Como seria o preenchimento dessa ficha nesse caso?
E os filhos casados, que talvez continuassem morando com seus pais, como é que ficaria isso no preenchimento da ficha, né? Nesse sentido, o interessante é observar que o fato de que tem ali já um delineamento de uma família esperada, daquilo que se espera de uma família, não significa que todas as famílias funcionavam do modo como esse quadro propõe, né? E, portanto, não ser possível preencher o quadro do modo como a ficha espera pode causar uma sensação de que a candidata, a aluna, não está no quadro da normalidade, do esperado. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que em um dos modelos da ficha tem, na parte relacionada à família, um espaço para indicar as condições culturais e sociais dos pais. E aí há várias perguntas tais que são as seguintes: se eles exercem alguma função social não remunerada, qual? Fazem música em casa? Que gênero? Que pessoas participam? Que instrumentos empregam? Dedicam-se a outras artes? Quais? A biblioteca na casa? Número de volumes? Que gêneros de livros predominam? Fizeram alguma viagem? Aonde? Que pessoas participaram? É interessante olhar para essas perguntas e perceber que o tipo de pergunta feita sobre a vida cultural da família remete a um arranjo cultural, enfim, a um grupo social burguês. Não é todo grupo social que tem essas práticas culturais. Isso pode ser indicativo daquilo que a escola queria como estudante ou daquilo que a escola imaginava que fossem ser suas estudantes, quem ia se interessar pelo curso, ou claro, pode ser também só a falta de percepção de quem produziu as perguntas de que há formas variadas de se relacionar com a cultura e que nem todas as práticas culturais das famílias se encaixam, cabem bem nesse desenho que está estabelecido ali pelas perguntas. Mas isso tem efeitos, né? Então, conforme a gente colocou no artigo, né? Pode-se imaginar que não ter o que responder ou perceber que as respostas dadas não eram as que a escola esperava, pudesse ter se configurado em uma prática sutil de exclusão de determinados grupos sociais que, desde a matrícula, percebiam que seus modos de vida não eram considerados adequados para aquele espaço de escolarização. Em seguida, dessa parte que perguntava sobre as condições educacionais, culturais, sociais das famílias, há uma parte em que se espera que, então, os pais respondam qual o interesse deles pela profissão da filha. A primeira pergunta é: quer que a filha siga carreira profissional? Interessante ter essa pergunta numa ficha que é de uma escola técnica profissional. A resposta provavelmente seria sim. A própria ficha já espera que a resposta seja sim, porque em seguida pergunta assim: o desejo de que a filha siga a carreira profissional tem como motivo, e aí tem 3 opções que podem ser preenchidas: dar-lhe uma educação completa para o lar, dar-lhe um meio de vida para o futuro, auxiliar a família ao concluir o curso. Veja, tem 3 opções que justificariam ali naquela ficha a escolha por um percurso profissional para as suas filhas. O fato de ter só 3 opções já estarem desenhadas é também uma maneira de produzir uma conformação a algo que, ao preencher, as meninas ou suas famílias vão percebendo que é o que se espera, né? As respostas não são todas possíveis. Há alguma expectativa de por que, naquele momento, as famílias buscam uma formação profissional para suas filhas. As respostas dessas questões estão lá no próximo vídeo, tá? Aqui eu vou falar só das perguntas. E a última que eu quero destacar aqui dessa parte é
a pergunta: deseja para a filha outra carreira? E aqui o interessante é ver que tem algumas opções colocadas, né? Então, embora elas tenham ido, as famílias tenham e as alunas tenham ido buscar uma escola que tem curso de corte, costura, chapéu, flores e ornatos, o questionário pergunta se haveria outro interesse, que não esse que está sendo buscado. E aí o próprio questionário dá opções, né? Professora, comerciária, e tem algumas profissões liberais também. Medicina, filosofia, engenharia, química industrial. É bem interessante, primeiro, se a família imagina ou deseja que a filha siga alguma outra carreira, é possível que já tivesse pensado nisso, não precisaria das opções para poder responder. Tá? Dando opções, a ficha produz uma certa ambiguidade, porque talvez ao ler as opções surjam outras ideias, outras possibilidades que não eram vislumbradas até que se chegasse ali e se deparasse com aquilo que está colocado na própria ficha. Na parte destinada às informações sobre a aluna, há dois blocos separados. Um primeiro diz respeito às condições, é intitulado Condições Educacionais e Teor de Vida, e o outro é intitulado Tendências Vocacionais. Nesse primeiro bloco aí, Condições Educacionais e Teor de Vida, tem perguntas como que escola a aluna frequentou, se ela tem algum diploma. E aí tem uma que é especialmente interessante para esse nosso foco aqui nas subjetividades. A pergunta é assim: pratica a religião dos pais? E depois tem duas opções: regularmente, ocasionalmente. Aqui, de novo, o efeito de preenchimento induz a se sentir ajustado ou desajustado às expectativas da escola, aquilo que a ficha propõe como possibilidade de resposta pode ser percebido, sentido como as expectativas que a escola tem com relação às alunas. Na parte das alunas, eu também separei 3 pontos para destacar. O primeiro é esse, sobre a religião dos pais. O segundo exemplo pergunta qual a ocupação preferida para as horas vagas. E aqui, mais uma vez, as opções são limitadas. Vou buscar para ler. Então, em seguida a essa pergunta, ocupação preferida, esse tema, ocupação preferida das horas vagas, vem as perguntas: jogos, esportes, passeios, desenhos, leituras, trabalhos manuais, de que espécie? Trabalhos domésticos? E é só o que tem como possibilidade de ocupação nas horas vagas, o que vai circunscrevendo ali uma certa expectativa do que as pessoas nessa idade, desse gênero, fazem no seu tempo livre. A outra pergunta que também vai no sentido parecido e é bem interessante, diz respeito à frequência ao cinema. Então a pergunta é: vai ao cinema frequentemente? E logo em seguida está indicado em companhia de quem vai ao cinema. Já supondo que uma menina, uma moça, não vai ao cinema sozinha. É claro que tudo isso pode estar inscrito e está inscrito na ficha, porque naquela época as coisas deveriam acontecer assim. Deveria ser incomum, raro, talvez impossível, que uma moça fosse ao cinema sozinha, sem nenhuma companhia. E daí a pergunta em companhia de quem vai ao cinema é apenas uma pergunta para registrar algo que toda menina teria o que responder. Mas, de qualquer forma, tem um efeito sobre quem responde, né? Porque, ao ser perguntada, essa menina tem que falar de si. Ela é chamada a falar de si e, ao ser chamada a falar de si, ela tem que pensar quem ela é, o que ela gosta, o que ela faz. Só que, para pensar quem ela é, o que ela gosta, não é toda a possibilidade que está aberta. Está circunscrito a um certo registro cultural do seu tempo, talvez o seu meio social, porque, como eu já argumentei antes, tem algumas questões da ficha que direcionam
para uma certa classe social, um certo modo de se relacionar com a cultura, e, portanto, não é despropositado imaginar que algumas meninas de outros grupos sociais não se sentissem confortáveis, adaptadas, ajustadas ao que está delineado ali. Além do que, a gente pode imaginar também que algumas meninas daquele momento sabiam qual era a cultura, o que se esperava, enfim, delas no tempo em que elas viviam, no espaço em que elas viviam, mas talvez não quisessem, né, seguir exatamente aquilo que eram os códigos de conduta esperados para as meninas no final dos anos 40. E isso a gente consegue vislumbrar nas respostas, então não deixem de ver o próximo vídeo em que a gente vai falar que respostas essas meninas davam para esse tipo de pergunta. E aqui trago então o último destaque da análise da ficha, no que diz respeito às expectativas das meninas, e é o último, mas é extremamente interessante. Tem mais exemplos no artigo, né, em que a gente tem mais condição de desenvolver detalhadamente, mas bom, aqui quero destacar então por último esse conjuntinho de 3 perguntas, né, que indica assim, falando das tendências vocacionais. Que profissão gostaria de exercer? Por quê? Que profissão não exerceria de modo algum? Por quê? Que posição ideal deseja ocupar no futuro? Primeiro ponto a observar é que são 2 blocos distintos de pergunta, certo? O primeiro bloco pergunta da profissão, que profissão gostaria de exercer ou que profissão não exerceria nunca. E o outro bloco, a outra pergunta, se refere à posição. Que posição ideal deseja ocupar, né? E isso, o fato de terem 2 perguntas, 2 conjuntos diferentes, implica pensar que a posição ideal das meninas pudesse não ter nada que ver com seus anseios profissionais. E a outro ponto que é interessante destacar nesse conjunto de perguntas diz respeito ao tempo verbal, e que vai seguir no mesmo, vai reforçar essa hipótese de que as perguntas estão ali separadas não por mero acaso, porque talvez a profissão e a posição ideal fossem aspectos diversos, né? Não convergissem naquilo que se esperava para uma moça no final dos anos 40. O tempo verbal, observa que o tempo verbal, no primeiro caso, que profissão gostaria de exercer? Tá no hipotético, né? Gostaria, não necessariamente você vai exercer, mas você gostaria de fazer o quê? Ou não gostaria de fazer o quê como atividade profissional? E quando a pergunta é sobre a posição ideal, o tempo verbal remete ao real, a algo mais próximo, mais realizável. Que posição ideal deseja ocupar no futuro? Ou seja, sugere que essa é uma pergunta do mundo real, enquanto que a da profissão flerta com a ideia de que pode ser só um anseio, um vislumbrar, uma hipótese que talvez não se realize. As respostas dessas perguntas são excelentes, são incríveis. Então, se você ficou curioso para saber o que é que as meninas no final dos anos 40, lá com 16 anos de idade, respondiam para essas perguntas, vale a pena. É muito interessante e eu vou contar para vocês no próximo vídeo.